Oi, gente, bom dia. Meu nome é Maria Clara, eu sou do grupo 6. Nós vamos falar para vocês um pouquinho da medicina em Roma. A medicina em Roma, em primeiro lugar, ela pode ser dividida em 3 etapas. A primeira marca as origens até o século 3 a.C., mais ou menos, e tem uma influência etrusca e itálica, com uma medicina bem primitiva e familiar. A partir daí, a gente tem do século 3 até o século 1 depois de Cristo, que é quando começa a influência grega. Então, a medicina em Roma vai ser marcada muito pela influência dos gregos e todos os estudos que os gregos já tinham. E do século 1 depois de Cristo até os dias de hoje, em que se consolidam as escolas e outros estudos que Roma vai se desenvolvendo nesse sentido. Gente, então nessa primeira fase da história da medicina em Roma, a gente tem uma pessoa que normalmente era alguém da família, tipo esse cara aqui, responsável por receber esses conhecimentos e passar para frente. Eles faziam uso muito de raízes, ervas, ungüentos, emplastos, como o lazerpício, por exemplo, que sarava qualquer coisa, sarava prostração, convalescência, tudo eles receitavam esse lazerpício, menos dor de dente. Dor de dente eles usavam abóbora, absinto e sal. Eles tinham a prática também de recomendar que lavassem os dentes uma vez ao ano, uma ou duas vezes ao ano, com sangue de tartaruga, que era bom para conservar a higiene dos dentes. Um fato muito interessante também sobre a medicina em Roma é que eles acreditavam que, comendo uma serpente, eles se curavam de tudo. Mal na nuca, dores, prostrações, qualquer coisa. Com o passar do tempo, o conhecimento dos médicos gregos se sonhou o conhecimento dos médicos romanos. Eles vinham da Grécia e faziam carreira em Roma. Um desses médicos foi Galen e ele era muito adepto à sangria. Recomendava que, por bem-estar do paciente, era necessário fazer sangria 1 ou 2 vezes, dependendo do mal que eu cometesse. E alguns, inclusive, desmaiavam, mas era uma prática muito comum em Roma. Além do que foi citado, vale ressaltar que Roma tinha um cuidado, que até então era inovador, para a época, sobre saneamento básico e higienização como forma de evitar a proliferação de doenças, proliferação e o contágio. Então eles se preocupavam também com isso. Outro ponto importante é esse aqui. Eles se preocupavam com o cuidado com o corpo e estimulavam a prática de exercícios, como uma forma de estar sempre bem e saudável. E aí, pessoal, chegou o momento mais aguardado, que é conhecer as bizarrices presentes na medicina romana. Você tem ideia de qual seria a primeira? Pois bem, é o que veremos no nosso próximo tópico. Pois bem, pessoal, agora a gente vai citar a primeira bizarrice, e ela está ligada a esse composto aqui em cima. Você sabe qual é? Isso, mercúrio. Atualmente já se conhece que ele apresenta várias propriedades tóxicas ao organismo, mas que na Roma Antiga era muito utilizado no tratamento de diversas doenças e até mesmo nos processos de aborto. Por isso, diversos indivíduos acabavam piorando com seu quadro de doença e até mesmo levavam à morte. Para o segundo tópico, vamos falar agora sobre o uso da urina humana para tratamentos. Esse procedimento já era praticado em outras civilizações. Podemos citar os astecas, que utilizavam o líquido, por exemplo, para a diminuição de cicatrizes. Já na Roma Antiga, há relatos de curandeiros que afirmavam sobre a eficácia desse método, como para cura de doenças, diminuição de dores e até mesmo procedimentos odontológicos, como é o caso de clareamento de dentes. Atualmente, mesmo existindo postulados que comprovam a urinoterapia, ainda não há uma verdade estabelecida sobre a eficácia desse método. Mas e aí, vai uma dose? Por milhares de anos, os médicos acreditavam que a existência de doenças estavam atreladas ao sangue ruim. Nesse contexto, o uso da sangria certamente se iniciou lá com os antigos sumérios e egípcios, mas só foi na Grécia clássica e na Roma Antiga que esse procedimento se tornou popular. Pacientes que, por exemplo, tinham dores e febres eram frequentemente diagnosticados com excesso de sangue. Nesse caso, os médicos simplesmente faziam a retirada do sangue vital do indivíduo para
restabelecer a harmonia corporal por meio de uma veia ou até mesmo a utilização de sanguessugas. Não precisa dizer que o excesso desse procedimento poderia agravar o quadro das doenças e levar o indivíduo à morte. E agora vamos para o nosso quarto e último tópico sobre bizarrices da medicina romana. E vamos falar sobre um personagem bastante polêmico, que é o Cornélio Celsus. Você já ouviu falar sobre esse personagem? Ele passava um tratamento rude aos considerados mentalmente perturbados. Mas por que isso acontecia? Na verdade, Cornélio acreditava em demônios e achava que com atividades agressivas o indivíduo pudesse voltar à sua normalidade. Por isso a gente tem relatos de tratamentos como açoites, ameaças e até mesmo bruscas e súbitas imersões na água. Mas e aí, você gostaria de ser tratado por esse médico? Vale citar também outra bizarrice ligada a Cornélio Celsus. Ele apoiava uma famosa terapia popular que aconselhava a ingestão de sangue ainda quente da garganta de um gladiador. Mas por que esse procedimento? Eles acreditavam que, por aquele sangue ter sido derramado de forma violenta, continha propriedades que pudessem retirar a doença de um indivíduo. Práticas herdadas da medicina romana. Seus exemplos são as cirurgias que já eram realizadas, os seus instrumentos cirúrgicos, a saúde pública, o reconhecimento de inflamações, a legislação médica que era utilizada, a utilização de kits médicos e o símbolo da medicina. Uma das características que nós herdamos da medicina de Roma é a prática cirúrgica. Como a medicina de Roma no primeiro momento era praticamente voltada para o exército e para as injúrias decorrentes das guerras, a medicina de Roma e a prática cirúrgica, elas desenvolveram muitas técnicas e principalmente técnicas de cuidar de fraturas, realinhamento de ossos, amputação de membros e até cirurgia plástica de principalmente boca, nariz e orelhas, que eram para corrigir problemas trazidos da guerra. Além disso, outras cirurgias que nós herdamos a prática são cirurgias de catarata, retirada de amígdalas. Os instrumentos médicos cirúrgicos também são uma importante herança deixada pelos romanos, já que os estudos arqueológicos em que foram encontrados esses instrumentos mostram que as diferenças são mínimas e as suas funções são praticamente as mesmas dos instrumentos utilizados atualmente pela medicina. Outra situação que a gente vê resquícios até hoje na nossa sociedade atual e na medicina é a questão da preocupação com a saúde pública. Tanto porque na medicina e na sociedade romana eles prezavam muito a higiene, o tratamento de esgoto da água e também de lugares insalubres e do controle de mosquitos, como também a situação da saúde pública com relação à população em geral e principalmente os mais necessitados. Já que desde aquela época o Estado ele tinha organização de uma medicina voltada para a sociedade e o pagamento de salários para médicos para que eles fossem cuidar apenas da população que não tinha condição de procurar médicos. Outra importante contribuição da medicina romana para a medicina atual é o reconhecimento da inflamação. E eles descreviam a inflamação como sendo um conjunto de rubor, dor, calor e o edema. Outra característica que ainda se vê resquício na sociedade atual, que veio da medicina romana, é a questão das legislações médicas, com pautas que ainda são discutidas até hoje e também respeitadas. Seus exemplos são a discussão e a proibição do aborto e também a proibição de se negar o apoio e o auxílio médico para qualquer tipo de doente. Também tem o fato de, naquela época, já ter se começado a utilização pelos médicos dos kits médicos, que naquela época eram essas caixas que os médicos romanos levavam consigo e nela guardavam medicamentos e instrumentos que poderiam ser utilizados
nos pacientes, inclusive a utilização de comprimidos já era feita naquela época e eram chamadas de caixas de médicos. Por último, tem o famoso símbolo da medicina, que vem da Roma e ele é caracterizado pela cobra, que é um animal que para eles significava sabedoria e a busca do conhecimento, e ele está enrolado no bastão de Esculápio, que era o deus da medicina para os romanos. Oi pessoal, vou falar hoje sobre a medicina e a religião. Então, a medicina romana, ela se inspirou em muitos estudos da medicina grega antiga. E com esses estudos, ela leva a gente a ver que vários ensinamentos são hipocráticos, considerando Hipócrates como pai da medicina até hoje. A serpente era um animal consagrado a Esculápio. Ela era utilizada no poder da cura. Seus olhos fascinantes, que eram capazes de hipnotizar, e o seu veneno, que ele era feito para decidir entre vida e morte. Acredita-se também que a serpente ela tinha o dom de rejuvenescer pela mudança da pele. E a figura de uma serpente só, enrolada no bastão do deus da medicina, era uma representação artística chamada Esculápio. Vamos falar agora alguns pontos interessantes sobre a medicina romana. Como já foi falado anteriormente, eles utilizavam bastante caixas para guardar os instrumentos e os medicamentos. Essas caixas costumavam ser de madeira, marfim ou bronze e possuíam compartimentos, cada compartimento com a sua tampa. E essas caixas também tinham, algumas delas tinham a representação do deus Esculápio, o deus da medicina e da cura. Um outro ponto interessante é sobre o uso do azeite. O azeite, além do seu tradicional uso na alimentação, ele foi utilizado em tratamentos capilares e em medicamentos. Para efeitos medicinais, o azeite era misturado a substâncias como a resina de mirra, o açafrão e pós minerais. Outro uso da mirra, que a gente acabou de falar, era em perfumes, incensos e pomadas. Os egípcios já usavam a mirra anteriormente, eles usavam para embalsar as suas múmias. Conhece também a sua utilização para situações febris, dores nas costas, desinterias e outros problemas intestinais. A título de curiosidade, os romanos usavam bastante fragrância, usavam perfumes já. E Hipócrates, o pai da medicina, ele usava a fragrância, os perfumes em algumas concentrações, em algumas partes do corpo, para efeitos medicinais. Algo parecido com o que a gente vê hoje nos óleos essenciais, né? A medicina romana e a medicina grega, elas muitas vezes se aproximaram. E Hipócrates e seus seguidores foram os primeiros a realizar a ausculta, que na época era feita de forma direta, mas foi no Império Romano que acredita-se ter sido a primeira referência à semiologia. Aos poucos, a medicina foi se especializando e existia em Roma alguns tipos de médicos. Os clinici eram clínicos, responsáveis pelas doenças internas. Os fânios eram faringólogos. Eros eram cirurgiões estéticos. Alcon era um operador de hérnia e fraturas. E Médici Oculari era um médico que cuidava das doenças dos olhos. Outro ponto que já era avançado na medicina romana é que o corpo já era dividido em 3 partes: cérebros e nervos, que eram responsáveis pelas sensações e pensamentos. O coração e as artérias eram os responsáveis por distribuir a energia vital a todo o corpo. E o fígado e as veias, que eram responsáveis pela nutrição do corpo. Embora o uso da trepanação tenha registros desde a pré-história, foi na medicina romana que ele começou a ser utilizado como tratamento secundário para doenças como a encefalite. A abertura do crânio permitia a retirada do líquido em excesso, evitando infecções e aliviando a pressão do crânio.
A cataratópia também foi outra cirurgia bastante importante. Era considerada uma das mais delicadas e a mais realizada também. Consistia na retirada da catarata ou do cristalino através da introdução de uma agulha. Uma outra variação dessa cirurgia era a introdução de uma agulha oca, enquanto a catarata ainda não estava endurecida. E isso permitia a sucção da catarata, a retirada dela. É interessante a gente falar que os instrumentos utilizados na época são bastante similares aos que são usados até hoje. Ao contrário do que a gente espera, os procedimentos eles eram encarados com bastante otimismo e tinham uma alta taxa de sucesso. Além das cirurgias e dos conhecimentos anatômicos bastante avançados para a época, os métodos de desinfecção e saramento também eram bastante eficazes. Para a desinfecção era usado álcool e vinho. E para saramento eram bastante utilizados pensos e costuras com fios de seda. Isso aí, esses são os pontos mais interessantes que eu quis levantar. Obrigada! Pessoal, aqui é a Gabi e hoje eu vou falar com vocês sobre os protagonistas da área médica durante o Império Romano. Bom, nós sabemos que a Grécia Antiga teve grande influência na construção do Império Romano e no que tange a medicina não foi diferente. Médicos gregos como Asclepíades, Arquígenes, Temisão, Tessalo, Areteu e Sorano foram autores de obras que tiveram grande importância na construção da medicina romana. Porém, o grande protagonismo da época vai de fato para Cláudio Galeno e para Cornélio Celso. Santa Fabíola também teve grande protagonismo na área da prática da enfermagem. Então, esse Galeno, e apesar de ser um médico de origem grega, ele foi sem dúvidas o grande nome da medicina romana. Ele teve muita influência das ideias de Hipócrates, tanto que complementou a teoria humorística hipocrática, adicionando 4 temperamentos de acordo com o predomínio dos humores. Os temperamentos são fleumático, melancólico, colérico e sanguíneo. A preparação galênica ficou famosa por conter ingredientes para sutura e para tratamento de feridas de guerra. Galeno descreveu com precisão a estrutura de nervos e da medula espinhal, além de teorizar, é claro, sobre o esqueleto. Galeno também disse que a fisiologia humana era baseada na pneuma, essência da vida, dividida em 3 princípios. O espírito animal, que depende do cérebro. O espírito vital, que age no coração e em regiões térmicas. Por último, o espírito natural, que age no fígado e órgãos do ventre. Termino falando sobre Galeno, recitando uma célebre frase sua: toda lesão causa prejuízo na função. Agora iremos falar sobre Celso. Seus escritos, juntamente com Hipócrates e Galeno, compõem as 3 maiores obras de medicina da Antiguidade Clássica. Sua principal obra, De Remédica, é dividida em 3 partes: dietética, farmacêutica e cirúrgica. Ficou famoso por reduzir fraturas e luxações, descrever cirurgias plásticas no rosto e na boca, extirpação de cálculos e extração de dentes. No entanto, o marco mais importante feito por Celso foi a definição dos 4 sinais de inflamação: calor, rubor, edema e dor. Celso reconheceu as desigualdades sociais presentes na sociedade romana e adaptou o discurso médico à hierarquização da época. Segundo ele, as camadas mais populares estariam sendo prejudicadas no que tange ao processo saúde e doença, já que os mais abastados, na sua posição de privilégio, possuem moradias mais adequadas com maior qualidade, acesso a obras sanitárias e uma variedade e disponibilidade maior de alimentos. Termino falando sobre Celso, tocando num dos pontos mais interessantes de sua obra, pelo menos na minha opinião: o vínculo médico-paciente.
De acordo com ele, uma relação de amizade entre o médico e seu paciente é a garantia de uma maior eficiência terapêutica. Por último, mais ou menos importante, vamos falar de Santa Fabíola e como ela foi um exemplo na dedicação e cuidado com os enfermos. Com origem numa família nobre, Fabíola se converteu ao cristianismo após a morte de seu marido. Ela vendeu seus bens e construiu o primeiro hospital cristão em Roma, público e gratuito, onde permaneceu cuidando de doentes até sua morte, quando foi canonizada pela Igreja Católica. Bom dia, Crisna, bom dia, turma. Hoje eu vou estar falando para vocês como está a medicina na Itália atualmente. Então, a Itália foi o primeiro país da União Europeia a decretar a saúde como sendo um direito universal. Então eles colocaram na Constituição, no artigo 32, esse trechinho que está aqui em cima. Após a saúde ser decretada um direito universal, no ano de 1978 foi criado o Sistema de Saúde Italiano, que é conhecido como Sistema Sanitário Nacional, SSN. Esse sistema ele é baseado em 3 pilares: universalidade, igualdade e justiça. Esses pilares garantem que qualquer indivíduo italiano tenha acesso à saúde sem nenhuma distinção. Esse sistema funciona da seguinte forma: o indivíduo faz um cadastro no governo e no momento que ele faz o cadastro, ele é direcionado para um médico da saúde. Esse médico vai cuidar dele para o resto da vida. E todas as consultas e algumas receitas que estiverem programadas no governo, ele não precisa pagar. Até mesmo os remédios são gratuitos. No entanto, em casos que não são emergenciais e consultas que não estão programadas pelo Estado, o indivíduo tem que pagar um valor, uma taxa, que é conhecida como ticket sanitário. Esse ticket ele varia por volta de 36 euros. Só que idosos acima de 65 anos e pessoas com baixa renda são isentas de pagar esse ticket. A Itália é reconhecida internacionalmente como sendo um dos países com a melhor saúde do mundo. Inclusive, lá possui uma média de 4 médicos para cada 1.000 habitantes. Esse número está acima da média dos países da União Europeia, que possui apenas 3,6. Além disso, a Itália possui uma alta expectativa de vida, de 83,1 anos, e ocupa a 2ª colocação no ranking da União Europeia. A Itália só perde para a Espanha, que possui uma expectativa de vida de 83,4. Bom, mas com todos esses números, por que a Itália foi atingida tão drasticamente com a crise do coronavírus? O primeiro ponto é o número de idosos na população italiana. 23% da população italiana é composta por idosos acima de 65 anos, grupo de risco do Covid-19. Outro aspecto que deve ser analisado é a postura do governo frente à pandemia. Quando o coronavírus se estabeleceu na Itália, o governo ficou com medo de fechar o comércio e decretar a quarentena, porque havia risco de uma queda na economia. Isso fez com que o vírus se alastrasse rapidamente e atingisse grandes proporções. Outro erro cometido pela Itália foi no tratamento dos doentes. O pessoal que havia sido contaminado com o coronavírus não obteve um tratamento especial nos hospitais, sem medidas de isolamento. Isso contribuiu para o contágio. Por fim, mesmo que a Itália seja considerada um ótimo país na área da saúde, o número de leitos é inferior à média dos países da União Europeia. Lá, possui 3,2 leitos para cada 1.000 habitantes, e a média da União Europeia é de 5 para cada 1.000. Quando o coronavírus se estabeleceu na Itália, o governo ficou com medo de fechar o comércio e decretar a quarentena, porque havia risco de uma queda na economia. Isso fez com que o vírus se alastrasse rapidamente e atingisse grandes proporções. Outro erro cometido pela Itália foi no tratamento dos doentes. O pessoal que havia sido contaminado com o coronavírus não obteve um tratamento especial nos hospitais, sem medidas de isolamento. Isso contribuiu para o contágio.
Por fim, mesmo que a Itália seja considerada um ótimo país na área da saúde, o número de leitos é inferior à média dos países da União Europeia. Lá, possui 3,2 leitos para cada 1.000 habitantes, e a média da União Europeia é de 5 para cada 1.000.